simplesmente por usar, por Sem não instrução, conhecer. né? Porque assim, a gente entende, nós também, como babalorixás, conhecedores de Jurema, conhecedores de vários aspectos religiosos, a gente também não entende que deve ser feito de uma maneira comprei e usei, porque existe um sentido. Mas você, quanto xamã, falando especificamente de ayahuasca, que está muito em alta e as pessoas acabam se prejudicando com isso, eu queria que você deixasse alguma mensagem diretamente para essas pessoas, no sentido de que não comprem a ayahuasca se você não tem uma ligação divina ou alguém para te conduzir aquilo, né? Porque se você... Eu quanto pessoas, supondo que eu não tivesse espiritualidade, se eu comprar uma ayahuasca e eu tomar, eu vou entrar em transe, porque, ou não, porque é uma planta alucinógena também. Ela tem o DMT, então ela vai te colocar em um transe. Agora, esse transe, para onde você vai? Então, é isso que eu queria que você explicasse para as pessoas, porque direção, é muito perigoso e não voltar de repente. Hoje nós temos dentro do xamanismo, do neo-xamanismo, temos os líderes que guiam as pessoas nesse processo de transe. Com o xamã do lado ou não? Com o xamã Mas tá do lado. falando Com de espiritualidade agora. Isso, com o xamã do lado. Tá. Eles pegam essa pessoa e guiam. Então existem pessoas que realmente são capacitadas a fazer isso para você ter uma experiência. Mas eu preciso voltar em um outro ponto. Para que existem as ervas, as substâncias que levam ao transe? O que acontece é o seguinte: quando um xamã entra em transe, eu entro em um outro plano e preciso me conectar à energia de uma pessoa, eu necessito que ela também esteja em transe. E eu, como tenho os mecanismos, desenvolvi esses mecanismos para que eu alcance o transe, não necessariamente são com substâncias alucinógenas, eu sei como vou entrar naquele transe ali e vou navegar nesse mar. E eu preciso que a pessoa, ela seja um barco, e ela precisa também estar em transe. Os xamãs antigos faziam o quê? Como você não consegue entrar em transe, eu te coloco em transe com uma substância, uma erva, um som de tambor, uma defumação, ou uma alegoria muito fantasiosa, com gritos, com encenação, para que a pessoa entre num estado que você precisa se conectar a você. Então, a ayahuasca foi feita para isso, ela foi dada para isso. Quando o xamã teve a primeira comunicação com o plano espiritual e entendeu e descobriu essa erva, porque ele estava conectado a toda a floresta, ele descobriu essa planta para essa função, para utilizar para o bem-estar. E hoje se tornou vício. Porque, verdade. assim como a folha de coca ela é sagrada, e hoje já é utilizada de que forma? Industrializada, transformaram ela em um pó e acaba com a vida das pessoas. E essa mesma folha de coca que virou um pó, já industrializaram o pó, para pegar aquela borra, descobriram que deixaria as pessoas mais zumbificadas ainda. Sim. Então, temos que tomar muito cuidado com essa vaidade de você acreditar que você vai estar entrando num processo espiritual porque é muito gostoso. Qualquer tipo de substância ilícita, ela a priori é bom, porque você está tendo uma experiência diferente e nova na sua vida. Você não vê isso como modinha hoje em dia? Surge a coisa nova e todo aquele povo A modinha sempre existe, a nossa sociedade ela é isso. Eu vejo isso como muito perigoso. Assim. Eu vejo muito perigo. Eu acho assim que as pessoas devem procurar pessoas sérias. E como identificar essas pessoas sérias? Excelente. É você conviver com elas. A convivência, ela revela qualquer tipo de problema. E você não entrar naquela autossugestão, pô, o cara tá vestido de índio, ele é um xamã. Não entra nessa, não acredita nem em mim, nem no que eu tô falando. Pesquise, hoje a gente pode pesquisar. Pesquisa, o conhecimento de pesquisa, ele não é para ser utilizado, é para você identificar quando chegar um mentor físico que eu digo, não um espiritual, um líder religioso, para você poder ter uma dúvida e questionar ele mesmo. Ele precisa ser questionado, o xamã precisa ser questionado. Pô, por que o senhor faz isso? Qual a função? Eu faço isso porque eu faço. Não existe o porquê eu faço. Existe toda uma explicação por trás daquilo ali. Nós que nos conectamos realmente sabemos com cada coisa, com cada situação que a gente lidar. E uma coisa que a gente também tem que entender, o ser humano é individual. Nunca vai existir um mesmo remédio para um grupo de pessoas. Não existe. Existe o remédio, ele tem que ser aplicado da forma certa, na quantidade certa, no momento certo, na hora certa. E nós, como xamanistas, como xamãs, sabemos que a lua influencia, os animais ao redor influenciam. A gente tem que se preocupar com tudo isso, porque qualquer desequilíbrio nesse ecossistema, ele nos prejudica o nosso povo e prejudica a nossa terra. Então, e falando até, você falou sobre os jovens e o perigo, isso acontece também na questão da viagem astral, porque dentro dessas baladas, raves que acontece, o uso de entorpecentes, que agora são essas substâncias sintéticas, sim, vou chamar assim, que levam a consciência a tal nível que as pessoas passam a ver coisas que na verdade ali não são reais. Entram numa neurose,
né? Aonde fala, poxa, eu tive contato com doentes, com elementais, entrei dentro do planeta. Exemplo daquela cena que acontece, não sei se vocês já assistiram Doutor Estranho 1, onde ele entra ali no multiverso. As pessoas ficam horas e horas ali, e quem tem uma mediunidade, tá olhando de fora, Vê que não é nada vê daquilo, que né? tá um monte de obsessor por trás sugando a pessoa, e a pessoa entra nesse ciclo vicioso de estar sempre usando aquilo. Não, aquilo me faz um bem. Eu não preciso fazer meditação para me projetar. Eu não preciso disso para me conectar com o extraterrestre, porque eu tenho contato sempre que eu utilizo essas substâncias. E o fim dessas pessoas é acabar destruindo a si próprio como ser humano, se destrói como espírito e acabam atingindo as suas famílias e atrapalhando o seu projeto divino, porque é algo que a mídia em si leva como normal ou passa pano por cima. Então, por quê? Gera dinheiro. O dinheiro é energia. E é uma energia que, quando é mal trabalhada, os obsessores adoram. Porque cada vez mais jovens buscam menos a espiritualidade. Menos jovens vão para a igreja, menos jovens vão para a casa de Umbanda. Porque eu não preciso disso. Pegar um detalhe, recentemente eu vi uma notícia sobre o rapé. Existem jovens que estão misturando coca no rapé para potencializar o efeito daquilo ali. As pessoas, se ela está buscando mais efeito psicotrópico, psicológico, então ela vai tentar potencializar cada vez mais. E ela já está mais viciada. Isso não é espiritualidade, isso não é conexão espiritual. A conexão espiritual, ela é algo muito simples e pode frustrar as pessoas. Vai falar, cara, isso era simples assim? A vida ela é muito mais interessante e complexa. Por isso você está cumprindo esse papel aqui agora. A espiritualidade ela é simples, mas ela pode complicar a sua vida.